Vamos continuar, pessoal, na nossa página 167, inteiros e décimo. Prestando bem atenção agora, olha lá. Primeiro, pacientemente, uma tartaruga está indo da casinha até o prato de comida. Então, vamos lá. Este percurso está dividido em partes iguais. Em quantas partes iguais ele está dividido? Bom, gente, é só ir contando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, em 10 partes. Represente com uma fração cada parte desse percurso. Bom, cada parte é um pedacinho. Então, se o denominador vai ser 10, porque foi dividido em 10. E eu pegar uma parte, é 1/10, correto? Represente com um decimal e escreva a leitura dele. Então, o decimal a gente coloca 0,1 para representar 1/10 e escreve 1/10. Agora, represente com uma porcentagem como estudamos na unidade 6. Então, presta atenção. Agora, nós vamos falar de porcentagem. Bom, se está dividido em 10 partes 100%, então cada partezinha dessa vale 10%. Olha lá, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, cada pedacinho desse vale tem 10%, correto? Agora, observe novamente o percurso e complete a tabela. Vamos lá. Vamos prestar atenção. Parte já percorrida pela tartaruga em fração. É só contar, né, gente? 1, 2, 3. Ela percorreu até aqui. Então, fração é 3 que ela percorreu e 10 que foi dividido. Em decimal, como é que fica? Não é 3/10 que a gente lê aqui? Então, 3/10. Qual é a leitura? Aí nós vamos escrever 3/10. Vamos ver agora o próximo. Parte que a tartaruga ainda vai percorrer. Então, vamos lá. 3. Se ela percorreu 3 e tem 10, então quer dizer que falta 7/10. Como é que eu escrevo? Então, 7/10, depois 0,7 e escrever 7/10, porque eu vou deixar para vocês responder, tá bom? Agora, vamos lá. Responda depressinha. Como indicamos usando porcentagem a parte do percurso que a tartaruga já percorreu? Olha, gente, se uma parte que nós vimos lá, ó, a porcentagem de uma partezinha é 10%, se ela percorreu, ó, escreva aqui, como indicamos a porcentagem a parte do percurso que a tartaruga já percorreu. Então, é só contar, ó, 10, 20, 30% ela já percorreu, não é verdade? Então, vocês vão colocar aí a porcentagem, tá bom? Então, como indicamos usando a porcentagem, a parte do percurso já percorrido por ela. Então, vocês vão colocar aqui, tá bom? Qual é a parte, tá certo? Agora, vamos lá. Escreva como se lê a parte pintada da figura dos itens A e B e represente com fração irredutível, com decimal e com porcentagem depois depois pinte 4/10 da figura do item C, tá certo? Então, vamos lá. Primeiramente, o que nós vamos escrever? Primeiramente, nós temos que saber essa figura está dividida em quantas partes. Aí, nós vamos colocar aqui, quantas partes foi dividida? Em 10. Quantas partes foi pintada? 5.
Só de olhar aqui, a gente já sabe ler, que é 5 décimos, não é verdade? Se é 5 décimos, como que eu posso... Aí eu escrevo 5 décimo. 5 décimo, e olhando aqui, a gente não tá vendo que é a metade? A metade. Então, o que que a gente faz? Uma fração. Um meio. É um meio, não é verdade? Um meio que é igual, né? A 0,5, né? E 0,5 a gente sabe que 100% é 10 e 5% é 50%, tá certo? A metade de 100 é igual a 50%. Bom, então vamos lá. O que nós temos que representar mais? Aqui, com decimal e com porcentagem, tá? Então, esse daqui vocês vão responder certinho, igual a este. Então, nós temos aí 1/2, que é igual a 5 décimo, que é igual a 50%, tá bom? E aí, vocês vão fazer esse. E vão fazer esse também. Esse é 4 décimo. Se é 4 décimo, eu só vou colocar aqui para vocês saberem. 4 décimo. Então, foi dividida por 10 e eu peguei 4 partezinhas. Se eu peguei 4 partezinhas, então eu vou escrever 4 décimo. E depois, como é que vai ficar essa fração? Já fiz aqui. Como é que vai ficar no número decimal? Aí eu coloco 4 décimo, olha lá. 4 décimo corresponde a quanto de porcentagem? Aí vocês vão colocar aqui, tá certo? A porcentagem de 4 décimos. Se é 4 décimos, só pode ser 40%, não é? E depois? Aí depois a gente coloca lá, tudo bonitinho, né? 4 décimo, aí vocês vão colocar, tá? Vou deixar para pensar, porque senão a professora faz tudo e não aprende nada. Vamos agora para essa página. Nessa página, considerando o círculo como unidade, represente toda a parte pintada de amarelo nas seguintes formas. Na forma de número misto, bom, nós temos aqui um inteiro, correto? Um inteiro. Agora, vamos contar, né, quanto que foi dividido aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Em 10 partes. Foi dividido em 10 partes e eu pintei 2. Então, como é que eu tenho? Eu tenho 1 inteiro e 2 décimos. Na forma de fração, como é que fica agora? Uai, gente, é muito fácil, né? Se eu tenho 1 inteiro, como que eu represento na forma de fração? Não é 10 décimos mais 2 décimos? Então, na adição, a gente conserva o denominador. Então, aqui é 10. E 10 mais 2, 12. Então, qual que vai ser a fração aqui? 12 décimo, tá certo? E na forma decimal, já estou falando que é 12 décimo. Então, eu coloco 0,12 décimo, correto? Peraí, não. A professora fez coisa errada aqui, porque nós temos um inteiro. Então, é 1 inteiro, desculpa aí, gente, e 2 décimos. Agora tá certo, tá bom? Porque a professora não levou as vírgulas, né? Então, na fração, na forma da fração, fica 12 décimos. Por quê? Se a gente for transformar isso daqui em número misto, nós vamos ver que tem 1 inteiro e 2 décimos, tá? Então, olha lá, 1 inteiro e 2 décimos, tá bom? Então, agora, represente usando um decimal. Aqui é 8 décimos, a própria já fala, né? Agora, ó, tá vendo?
quando tem esse 1 aqui, ele já fica antes da vírgula. Quando é número inteiro, ele fica antes da vírgula. Depois eu coloco a vírgula. Agora sim, 4 décimos, tá bom? Aí como que vai ficar? Assim. Tá certo? Agora, presta atenção. 4 unidades, se tá falando que é 4 unidades, 4 inteiro e 1 décimo. Então, como é que vai ficar? 4 unidades e 1 décimo. Como é que você representa aqui em decimal? Vou deixar para vocês pensarem, tá bom? E olha lá, eu tenho 1 inteiro e mais 3 inteiro, né? E 8 décimos. Então, como é que vai ficar? Vou deixar para vocês escrever, para vocês fazerem. Agora, presta atenção. Escreva como se lê. Bom, é 4 décimos, 3 inteiros e 1 décimo, tá certo? Agora, observe a imagem, complete. 1 décimo do centímetro equivale a... Então, 1 décimo do centímetro equivale, tá vendo? Ó, 1 centímetro. Então, quanto que é 1 décimo? Equivale a, olha lá, 1 décimo do centímetro equivale a 1 milímetro. 1 centímetro é igual a 10 milímetros, ou 1 milímetro é 1 décimo, ou 0,1 centímetro. Eu sei que tudo agora, início, não é fácil, gente, mas vamos lá. 1 décimo do centímetro equivale a 1 milímetro. Por quê? Presta atenção. 1 décimo, porque, ó, em 1 centímetro, eu tenho 10 risquinhos desse daqui. Então, eu tenho 10. Se eu pegar apenas, olha lá, 1 décimo de centímetro, 1 décimo é isso aqui, é o primeiro pontinho, que é 1 décimo. 1 décimo, é esse pedacinho, 1 décimo, então é 1 milímetro, porque cada risquinho desse é 1 milímetro. Então, nós temos 10 milímetros. Então, 1 décimo, quer dizer, 1 décimo, porque foi dividido em 10 partes, nós pegamos apenas 1. Então, 1 décimo de centímetro equivale a 1 milímetro. E 1 centímetro, quantos milímetros tem aqui que eu acabei de falar? 10 milímetros. É 10 risquinhos que tem aqui para chegar na outra unidade inteira, tá certo? Então, 10 milímetros ou 1 milímetro é igual a 1 décimo centímetro, que é igual a 1 décimo centímetro, tá certo? Agora, relacione centímetro e milímetro e continue completando. Olha, se eu tenho 2 centímetros, então eu vou ter 2 vezes isso daqui, não é? Então, se eu tenho 10 milímetros aqui, eu vou ter 2 vezes, se eu tenho 2 vezes, ó, 2 centímetros, né? Então, eu tenho 2 vezes esse tanto. Então, se aqui tem 10, 2 vezes 10, olha lá, 10. 2 vezes 10, quanto que é? Olha lá, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2, tá? Então, em 2 centímetros, eu tenho quanto? Eu tenho 20 milímetros. Aí, eu já represento assim, tá bom? Aí, vocês vão falar assim, nossa, e agora nós temos que ver esse daqui. Quanto que vale esse daqui? Olha lá. Não falamos que era 3 décimos? 3 décimos. Se é 3 décimos, olha lá, 3 décimos. Aqui é 1 décimo, não é? Ó, 1, 2, 3. 3 décimos é igual a 3 milímetros. 3 milímetros.
milímetro, tá certo? Agora, eu tenho 1 inteiro e mais 5 décimos. Então, eu tenho 1 inteiro, quanto que é? Não é 10 milímetros? Com mais 5 milímetros, quanto que eu vou ter? 15 milímetros, tá? E 40 milímetros, quanto que vai dar? Para mim ter 40 milímetros, eu tenho que ter o quê? 4 centímetros, não é? Para dar, ó, porque aí eu tenho, ó, 40 dividido por 10, porque cada centímetro, ó, 1 centímetro, né? Tem 10 milímetros. Se aqui tem 40, então vamos dividir por 10. 10 dá 4. 4 vezes 10, 40. Aí a gente tira, pum, pum. E esse é o centímetro. 4 centímetros. Só que agora eu vou deixar esses dois para vocês para ter a cabecinha, porque senão a professora resolve tudo, não vira nada. Vamos lá então. Segmentos de reta e medida. Quanto mede o comprimento deste segmento de reta? A, B. Então, tá vendo? Por segmento de reta, ó, tá vendo? Ele tá sendo aqui representado segmento de reta, né? De 0 a 5, correto? Então, olha lá. Quanto mede o comprimento deste segmento de reta, se ele tem, olha lá, aqui nós temos 5 centímetros, né? Ó, 1, 2, 3, 4, não, 1, 2, 3, 4, 5, e tem mais aqui 1, 2, 3, 4 milímetros, 4 milímetros. Então, nós temos 5 centímetros, ou, como aqui tem milímetro, nós vamos passar tudo para milímetro. Quantos milímetros tem 1 centímetro? Não é 10? Então, 10, 10, 10, 10 e 10. Vamos passar tudo para milímetro, porque ele quer em milímetro. Então, olha lá. 1 centímetro tem 10 milímetros. Então, 10, 20, 30, 40, 50, com mais 4 que tá aqui. Então, 54, tá certo? Agora, desenhe um segmento de reta de CAD cujo comprimento meça 3,7 centímetros. Então, eu tenho que fazer um segmento de reto com 3 centímetros. Primeiramente, ó, 1, 2, 3 e agora 7 milímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui eu tenho 0, 1, 2, 3 e 7 milímetros. Então, eu tenho 3 centímetros, né? E 7 milímetros. Então, é assim que nós vamos desenhar, correto? Ah, não pode esquecer também de colocar de C a D. Não, é de C a D. Olha lá. E vai parar aqui, a D. Porque de C a D, nós temos 7 milímetros ainda, tá bom? Então, é isso, gente. Pode passar o risquinho aqui, ó, tá? Que ele vai até aqui. E aí tem 7 milímetros. Bom, vamos para o outro lado da página. Nesse outro lado, fala assim. Veja a medida da massa, o peso de cada criança. Então, Antônio tem 32,7 kg, César tem 34, Alice tem 32,500 e a Laura tem 33 kg. Qual dessas crianças pesa mais? Bom, tá na cara, né? E qual pesa menos? Também tá na cara. Escreva os 4 números em ordem decrescente. Na ordem decrescente, nós vamos pegar o maior e terminar com o menor. Depois disso, explorar e descobrir.
Vamos lá. Esta figura está dividida em partes iguais. Pinte 5 partes. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Represente a parte pintada com uma fração decimal e ache uma fração equivalente a ela com o menor número. Bom, gente, isso a professora já ensinou. Como que é essa fração? Nós vamos colocar a fração, ela foi dividida em 10. Nós pintamos 5. Aí, o que nós vamos fazer? Vamos fazer a equivalente. Nós vamos dividir por 5. Vamos dividir por 5. Né? Porque o que nós estamos querendo? Olha lá, acha a fração equivalente a ela com menor número. Então, se é menor, é a irredutível, né? Então, vamos lá. Olha lá. O que nós vamos fazer? 5 dividido por 5 é igual a 1. 10 dividido por 5 é igual a 2. Aqui nós temos a menor fração, tá certo? Represente parte pintada com a fração decimal e acha a fração equivalente a ela com o menor número. Achamos, essa equivale a 10 a 5 décimo, né? E é 1 meio, tá certo? Qual decimal indica a parte pintada? Então, esse aqui, tá, gente? É o mesmo, né? A parte, o decimal pintada. Qual é o decimal que indica essa pintura? Então, nós já sabemos que é a metade. Se é metade, como é que eu leio aqui? 1 meio. 1 meio não é metade? Como é que é o decimal? Não é assim? É isso, é um decimal. Como é a leitura desse número? A gente já falamos sobre isso. É 5 décimos, 5 décimo, tá bom? 5 décimo. Por isso, olha lá. Por isso, 0,5 indica a metade ou meio. Então, é a metade ou é meio, tá? Então, como é que fica aqui, ó? Meio-dia, não é verdade? Então, meio-dia. Como é que eu coloco aqui? Peraí. Complete. Complete. Meio-dia. O dia inteirinho, não tem 24 horas? Qual é a metade do dia? Quantas horas tem a metade do dia? Se eu quero só meio-dia, então vai ter... Vamos lá. Aqui nós estamos falando de tonelada, né? Uma tonelada tem 1000 quilos, correto? Aqui nós estamos querendo meia tonelada. Quanto vale meia tonelada? Metade de 1000 é igual a... Aí vocês vão colocar 0,5 centímetro. Quanto, né? Aqui 0,5, como que eu leio? Eu leio 5 décimos centímetros. 5 décimos de centímetro, quantos milímetros tem? Como que eu escrevo aqui? Não tem nenhum centímetro, nós estamos falando de milímetro. Então, 5 décimos é 5 milímetros. Agora eu quero 1h30, não é isso? Olha lá, o 5 equivale a metade ou meio. Então, 1h30. Agora, quanto que vai dar aqui? Eu quero em minutos. 1 hora não tem 60 minutos? Qual é a metade de 60? Não é 30? Então, 60 com mais 30, quantos minutos teremos aqui? Aí vocês vão responder. Agora aqui, relacione cada item ao valor mais adequado usando os números dos quadros. 1,5. Já vi. Aí eu vou copiar. Pouco mais do que 1,5. Pouco mais. Aí eu vou ver. Quase 2. Também tô vendo. Quase 1,5. Pouco mais do que 1. Menos do que 1. Bom, pessoal,
Essa é a atividade de hoje, espero que vocês tenham entendido. Se não entender, basta perguntar que estarei pronta para sanar qualquer dúvida, correto? Beijos com queijo e até amanhã. Já vou avisando que aqueles que estão em casa, fique tranquilo, tá? Faça as suas atividades, mas amanhã a professora novamente explica dentro da sala de aula, tá bom? E os que estão em casa, por favor, aqueles que não irão à escola, anote suas dúvidas, envie para a professora sanar todas as dúvidas que ficaram. Não fiquem com dúvida, por favor, tá certo? Beijos com queijos e até a próxima aula.